Eba, chegamos à nossa aula para falar, né? Nosso encontro, né? Acredito que hoje eu não quero passar uma aula, hoje eu quero demonstrar aí onde eu quero chegar, né? Com esse novo fundamento, com esse novo conceito, né? Que está ampliando aí a visão do mercado para a estratégia de dados. Como a gente falou no primeiro bloco ali do discurso, né? De toda a parte conceitual, a ideia é que a gente faça um breve comparativo com o Data Lake e a gente entre, tá, em um desenho de solução, né, um desenho estratégico, que é onde eu percebo que as empresas estão se posicionando, né, para poder suportar e aderir a esse conceito de Data Mesh. Tá? Então, onde vamos ver hoje Data Mesh versus Data Lake. Tá? Então, conceito forte, né? Pesado, mas a ideia é realmente a gente entender por que a visão de Data Mesh traz uma ideia de evolutiva para uma estratégia de dados Data Lake, tá bom? Primeira coisa, vamos olhar novamente, recapitulando ali algumas coisas que o universo de um Data Lake, né, consiste, né? Quais seriam o formato mais comum aí da gente ver no mercado de boas práticas, entendendo ali a navegação dos dados, tá? Então, primeiro temos diversas fontes estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas. Então, um dos maiores ganhos e benefícios de se implementar uma estratégia Data Lake é o suporte a uma variedade de dados, a condição de a gente conseguir escalar, né, esse armazenamento aí para diversos tipos, fontes diferentes e velocidades diferentes. Né? Então isso ajuda muito a gente orquestrar ali muitas fontes de dados, muitos inputs diferentes, conceitos, dimensões, né, assuntos de negócio e centralizá-los para que a gente consiga orquestrar, aplicar analytics, aplicar processamento para posteriormente a tomada de decisão. Então, dentro disso, eu tenho um barramento, né? Uma camada ali, uma tecnologia de storage, eu posso ter ali diversas tecnologias integradas, né? Como eu já falei em alguns outros vídeos, né? Um Data Lake não é necessariamente só uma camada stage ou só uma camada raw, tá? Um Data Lake é uma estratégia de dados, então a gente tem que tomar um certo cuidado. Obviamente você tem ali o tamanho dessa estratégia, né? Muitas vezes você pode estar fazendo somente uma ou duas camadas de navegação de dados e diretamente já disponibilizando para consumo. Tranquilo, isso daí vai de encontro à necessidade do negócio, às respostas de negócio que você quer dar. Então temos uma primeira camada stage, muito utilizada para integrações ali por banco de dados, onde a gente precisa fazer só um land, né? Só um pouso daquela informação. Né? Temos a camada raw, que é a camada onde normalmente utilizam-se para fazer todo o armazenamento de dados variados ali, muitas vezes dados semi-estruturados, né, onde a gente tem uma granularidade muito grande. Então, nessa camada a gente não está olhando ali para dimensionamento, tratamento, nada disso. A gente só está trazendo o dado de um formato como ele é, né, da sua fonte. Trusted, né? Esse normalmente é uma nomenclatura muito utilizada pela AWS, né? Então a gente tem ali alguns grandes players que fazem isso muito bem, né? Que estruturam estratégias de data lake para seus clientes e já tem ali uma certa nomenclatura padrão, um formato, né? Uma ideia de se consumir cada camada. Temos a Features, eu coloquei essa aqui só para a gente colocar aí uma ideia mais avançada, né, de um Data Lake. Então, eu já tenho a minha Stage, a Raw, a minha Trusted e uma camada de Features ali que pode ser muito bem entendida para a gente imputar features, né, preditoras, variáveis aí de um ambiente de Data Science e gerar isso dentro de um Data Lake, né, uma coisa que eu tenho implementado em muitas ideias minhas, né, em muitas estratégias e muitas soluções que eu tenho acompanhado. E uma camada DW, a gente pode entender uma camada DW como uma camada de refined, né? Uma camada refinada, onde eu já tenho um dado dimensional, onde eu já consigo trabalhar esse dado, né? Mas muitas vezes você pode ter ali uma questão até mesmo de ter um dado numa granularidade um pouco ainda não dimensional, mas já enriquecido com regras de negócio, né? Então eu posso ter ali alguma necessidade de estruturar alguma aplicação, alguma informação para dimensionar, né? Então aqui só para fazer uma referência em um Data Lake, Lake House, né? Um Lake House, né? Onde eu já tenho ali toda a integração de um Data Lake com um
DW, né? Eu consigo ter as duas visões aí de dados, né? Trabalhando com duas estratégias de dados, né? Uma para dimensionamento, para BI, né? Para cubos, para consumos ali prontos, né? Talvez um analítico mais consistente. E aqui um processamento, uma volumetria, uma ampliação de recursos de fontes para que você consiga explorar, né? E fazer uma mineração aí mais profunda, ampliando as condições de estudos, né? Trazendo mais possibilidades de entendimento do seu negócio, dos seus concorrentes e para a tomada da sua decisão, entendimento, direcionamento da sua estratégia. E aí, quando a gente entra nessa, a gente vai chegar no ponto de começar a entregar isso para alguns consumidores, né? Então a gente tem ali o Stream Analytics, que seriam pode vir de uma camada de negócio, pode vir de uma camada talvez de Data Science, vai depender muito da condição e da necessidade do negócio, vai depender também um pouco da hierarquia, né? De como a empresa está orquestrada, está organizada ali dentro, né? Então a gente tem o Self-Service, né? Então todas as formas de consumo aqui é habilitada quando a gente tem um Lakehouse, né? De forma bem estruturada, de forma inteligente sendo feita e sendo gerida ali, né? E vamos entrar aí com uma ideia já de Machine Learning, porque o Machine Learning é muito bem suportado por conta de eu ter todo um histórico granular, de eu também poder trabalhar com dimensões e, dentro disso, uma multivariação de dimensões, né? Onde a gente entra ali no nível realmente de Analytics Advanced, né? E aí a gente tem o BI e o Data Science. Então, como eu falei para vocês, dando um briefing rápido aqui do que seria, né, um Data Lake, para a gente recapitular, entender ali alguns pontos. Então, a gente tem uma arquitetura de dados que suportam dados estruturados, dados semi-estruturados e dados não estruturados, de fontes variadas, que podem suportar fluxos variados. Então, a gente está falando de stream, a gente está falando ali de microbats, a gente está falando ali de bats, né? Então, a gente tem diversos fluxos e velocidades para essas informações, né? E muitas vezes você tem todo um processamento ali por trás para que você consiga correlacionar. É aí onde entra algumas dificuldades, né? Algumas necessidades pontuais de processamento, implementação de mecânicas que podem trazer uma complexidade alta, até na manutenção mesmo. Então, temos aí algumas lacunas, né? Para também trazer o negócio para consumir o ambiente, né? Sempre o Data Lake foi pensado para fazer a integração entre o negócio e a TI, onde por meio de um ambiente que eu possa disponibilizar informação, que eu possa democratizar, né, minimamente essa informação, eu posso dessa forma não precisar da interação da tecnologia, da área de tecnologia, para uma solicitação de negócio. O negócio já tem ali uma certa autonomia, acesso a esses dados. Então, a gente tem ali toda uma estratégia realmente de consumo otimizado, digamos assim. Então, isso é o Data Lake, uma estratégia de dados que te entrega uma variedade de possibilidades para manipular uma maior quantidade de informações. E aí, hoje o mercado está muito quente com relação a um novo assunto, né? Então, a gente está falando aí do Data Mesh, né? Não poderia deixar de referenciar a criadora, né? A Zhamak Dehghani, me desculpem, né, se eu não estou falando corretamente, mas esta mulher, ela foi muito revolucionária, né, em relação a trazer uma visão de uma forma entendível, né, dentro de toda uma malha de informacional, né, que Data Mesh seria malha informacional. Então essa malha informacional hoje está criando muitas ramificações. Temos a área de Data Science, a área de estudos, a área de Machine Learning ali se aprofundando com complexidades tão extensas, né? Não só estruturas que já são conhecidas, né? Objetos, grafos, a gente já está começando a pender ali para correlacionar essas estruturas para resolver alguns problemas, né? Então a gente tem futuramente a quântica, né? A computação quântica. Imagine o que mais a gente vai precisar, né? De estrutura de dados. Então, por meio dessa necessidade, por meio de a gente saber que realmente um Data Lake é importante, um DW é importante. Como que eu otimizo os dois? Aí, né, o mercado trouxe algumas soluções como Databricks, algumas outras abordagens, né? Mas aquilo sempre focado dentro de uma caixinha, né? Não tão agnóstico assim, né? E a gente sempre tendo um certo lock-in entre plataformas, entre tecnologias, entre fornecedores, né? Então isso tem sido um certo impactador. E aí dentro da estratégia do Data Mesh pensado pela Zhamak, né? A ideia foi que a gente entendesse
essa nova onda, né, de estratégia de dado, essa nova onda de inteligência do dado e qual que seria, talvez, a nova visão de mercado e de negócio. É dado como produto, você ter um serviço vendendo dado, né? Os seus serviços monetizando e vendendo os teus dados, né? Então, esse é o conceito geral, tá? Dentro desse conceito geral, a gente vai olhar para 4 princípios vindos dela, tá? Então, a ideia de fundamentar um planejamento relacionado e direcionado à Data Mesh vai ser por arquitetura de dados descentralizada, orientada ao domínio. O que seria isso, né? Basicamente, você vai ter ali uma arquitetura que ela não tem uma condição única, né, de centralizar essas informações. Então, eu não tenho necessariamente um data lake trazendo todas as fontes e gerindo essas informações no mesmo lugar, numa mesma tecnologia, no mesmo ambiente. Eu tenho ali diversas estratégias de dados, né, se correlacionando dentro de suas arquiteturas de dados e para cada um desses consumos eu não vou olhar para uma entidade, eu não vou olhar para um modelo relacional, eu vou olhar para um assunto de negócio. A que respostas esse assunto de negócio consegue atender, né? Então, a quais perguntas, né, melhor dizendo, esse assunto de negócio consegue responder. Então, a gente tem ali problemas de negócio. Para que a gente resolva problemas de negócio, a gente precisa entender quais assuntos de negócio fazem parte dessa problemática de negócio, né? Então, essa seria a primeira vertente, né, estratégica do conceito Data Mesh. Segunda vertente seria dados disponibilizados como produto, né? Como a gente falou um pouquinho antes, a ideia é exatamente essa. Eu conseguir monetizar, produtizar e entregar o meu dado num formato que faça, né, o meu consumidor tomar decisões, que eu municie, que eu realmente entregue valor para ele, né, no formato de dados. Então isso pode vir por meio de serviços, por meio de algumas outras possibilidades que a gente pode implementar, que a gente pode disponibilizar, tá? Infraestrutura para disponibilizar os dados como self-service. Basicamente, nesse terceiro pilar aí, né, da ideia, né, já temos muita coisa acontecendo. A cloud computing, os próprios players cloud, eles trazem muito forte essa relação migre para a nuvem, que aqui eu te dou ferramental analítico, né? Então tem isso já está latente. A gente tem diversas ferramentas altamente performáticas, parrudas, né? Que suportam aí integrações multi-cloud, falando aí de BigQuery, né? De Redshift, de Athena, né? Então todos os grandes players têm diversas ferramentas para você fazer analytics, para você fazer self-service, que você já tem ali embutido toda uma orquestração de grupos de usuários, né? E pessoas que podem manipular aquela informação. Você tem ferramentas, né, mecânicas para trabalhar com criptografia, para trabalhar ali com ofuscamento de informações, né, para garantir a lei. Então, todos os mecanismos para que você possa fazer self-service, hoje você tem. Então, basicamente, qual que é o desafio? É amplificar, escalar esse self-service para uma margem maior de consumo, né? Então, a gente não está olhando ali somente para uma tecnologia X, uma tecnologia Y. A gente vai olhar para uma margem de consumo realmente escalável, organizacional, né? Então, essa ideia de infraestrutura para disponibilizar dados self-service é realmente a velocidade que você vai dar, né, para áreas de negócio serem autônomas, tomar sua própria decisão em relação àquele produto e de entregar, né, os seus produtos de dados. Quarto ponto, muito legal assim de se pensar, né? Eu costumo dizer, até trazendo assim dentro do meu BBIOS aí do LinkedIn, eu gosto muito de uma frase que eu escrevi ali, saiu, né, da cabeça, mas a minha maior crença é que a próxima era, né, a era que já chegou talvez, ou está em transição, é a era onde a gente vai ver a inteligência do dado gerida por uma governança, né? Então a gente tem esses dois pilares totalmente integrados e totalmente autônomos, né? Autônomos e conversando entre si. Então a gente não tem blocos, né, adjacentes um ao outro. A gente tem uma parceria, né, estratégica. E isso para mim é muito importante. E nessa governança federada é mais ou menos o conceito que
traz para dentro de todo esse universo de dados. Você tem tecnologia, você tem basicamente ali todo um conceito cultural de consumo, né, de self-service, você tem ali todo um conceito lógico, né, de distribuir essa informação. O que você precisa para organizar isso? Uma diretriz de governança ou diretrizes de governança. Essas diretrizes de governança vão dar todo a camada, né, a camada inteligente e toda a orquestração de disponibilização desses dados para os seus consumidores, né? A formalização do produto. Né? Então, essa governança, né, essa federação, ela vai trazer todo um direcionamento para dentro esses grupos de controle de assuntos de negócio, ter sua autonomia única, né, podendo decidir ali quais assuntos, quais informações, quais dados fazem mais sentido para responder aquelas perguntas de negócio, né? Ou mesmo quando a gente precisar ter uma orquestração global, uma orquestração no cenário amplo, né? Então, olhando para essa visão de um cenário amplo, você tem a necessidade de orquestrar todos esses blocos autônomos aí de assuntos de negócio, né? Então, em algum momento você vai ter uma diretriz global que precisa refletir em todos esses produtos de dados, né? Então, a gente tem ali toda uma orquestração e é aí onde entra a governança federada, que ela orquestra tanto individualmente como ela também orquestra globalmente, né? Para a gente ter ali, né, uma diretriz para poder seguir as boas práticas, as melhores implementações, visando automação, tudo isso. Agora, pessoal, eu vou trazer para vocês a parte onde eu estruturei, né, um desenho de solução com algumas ideias, né, com todo o meu know-how de conhecimento de arquitetura em relação ao conhecimento de mercado e soluções. Tá? Então, obviamente é uma primeira versão, tá? Mas a minha ideia é estudar mais isso a fundo e trazer mais conteúdo sobre isso. Tá? Fico feliz aí por recomendações. Quando entramos numa necessidade, numa mudança, quando a acomodação começou a pegar ali, né, você começa a perceber problemas, demoras, né, atrasos nos teus entregáveis, mudança na performance de teus modelos, coisas que você começou a entender que poderia andar melhor, né? Você quer arrumar casa, né? Então o que você começa a pensar? Você começa a pensar numa estratégia, numa iniciativa, num planejamento, né? Então aqui com essa arquitetura eu vou mostrar para vocês onde eu quero chegar com a linha de raciocínio de como um formato agnóstico, né? Então, primeiro ponto, estou trazendo aqui um formato agnóstico. Obviamente que eu posso paralelizar as distribuições dos trabalhos, dos consumos, né, das tecnologias em diversas plataformas, centralizar em uma plataforma só. Hoje, com o OpenStack, a gente tem toda essa questão de lock-in aí cada vez mais resolvida, né? Então, a gente nunca vai estar mais refém de uma plataforma única. A gente consegue transformar, mudar, né, migrar aí, né, navegar em diversas plataformas por meio do OpenStack, tá? Então, uma ideia aqui dessa solução é olhar muito também para esse prisma aí de uma solução agnóstica. Então, digamos que o meu desafio, né, o nosso desafio aqui foi trazer uma solução de data mesh para uma corporação, né? Então, como que eu começaria fazendo isso, né? Primeira coisa, quais são as dimensões, os tipos de dados que você precisa trabalhar? Basicamente, não vai fugir muito do que você já conhece, do que todos nós conhecemos. Estruturados, semi-estruturados, né? Estruturados, semi-estruturados e não estruturados, certo? 3 tipos de dados, né? Dentro desses tipos de dados, você tem complexidades diferentes, você tem necessidades diferentes e você tem ali, né, algumas resiliências diferentes, né? Quando a gente está falando em processamento, quando a gente está falando ali em boas práticas. Segunda coisa, eu vou começar a entender quais fontes ali, quais lugares, né, de quais fontes eu vou consumir as informações, né? Basicamente similar a um data lake, certo? Peguei a API, olhei para bancos de dados relacionais, olhei para repositórios de imagens, né? Olhei para vídeos, né? Olhei para áudios e também peguei ali conceitos, né? Peguei ali fontes relativas a arquivos, né? Padrões, pode ser variados tipos, mas arquivos, né? Basicamente isso. Com esse contexto, eu entendo
que a minha organização, né, a minha estratégia global, digamos assim, que isso geralmente é algo bem ambicioso, tá? Vocês vão entender o conceito aí do quanto a maturidade informacional faz, o do quanto a maturidade informacional influencia na sua condição de estruturar um data mesh. Então eu tenho aí um projeto, né, uma organização que tem todas essas necessidades de todos os tipos de fontes de dados, de diversos tipos de estruturas de dados. Então vamos trazer isso para um modelo de arquitetura de dados. O que eu preciso fazer? Primeira camada ali, independente da solução, da estratégia, eu preciso de mão, preciso de skills, expertise de pessoas para fazer a solução acontecer. A solução de data integração de dados, né? Data integration, data ingestion, data engineering. Então a gente está falando aí de fluxos que são necessários, né? Independente do ambiente, independente da plataforma, que precisam acontecer para me trazer essas informações de onde elas estão para dentro do meu core informacional. Eu vou criar então, a partir dessa ideia, o meu hub, né, de arquiteturas. Então eu vou ter ali uma visão de diversas abordagens, de diversas arquiteturas de dados, para mim conseguir ampliar o máximo possível o meu poderio e o meu formato de armazenamento, né? a minha maneira de consumir informação de forma otimizada. Então digamos que o primeiro ponto eu preciso de um data lake, né? Padrão, digamos que eu já tivesse, né, iniciado planejamentos nesse sentido, tenho ali um data lake, né? Basicamente eu tenho uma camada raw, uma camada trusted, uma camada refined, né? Tenho uma camada, um conceito simples, eu estou utilizando essas três camadas para armazenar meus dados ali mais brutos, né? Um histórico por conta de custo, por conta de algum outro fator. Eu identifiquei que um data lake ali para aquele ponto, para algumas necessidades do meu negócio é importante. Beleza? Consumo informações e imputo dentro do meu data lake. Beleza. Segundo passo. Eu tenho algumas áreas de negócio que têm pontos sensíveis, têm necessidades específicas, tem ali uma certa segregação, talvez até uma velocidade um pouco aquém aí de uma estratégia Data Lake. Então eu posso trazer minimamente aí sugerindo, até muito utilizado nas clouds, né? Hoje na plataforma ali do Azure Machine Learning, a gente usa muito ali o conceito do Data Hub, né? Então o que seria um Data Hub? Seria um repositório onde eu vou armazenar minhas informações ali, sem tantas camadas, sem uma organização tão complexa. Então eu vou trazer um repositório de dados, tá? Meu Data Hub. Agora, eu quero olhar também para um conceito um pouco mais versátil. Quero talvez olhar ali para um modelo de Object Storage, né? Trazendo outros formatos para me conseguir imputar esses vídeos, esses arquivos, né? Essas imagens, esses áudios, para que eu consiga ali ter uma versatilidade, né, dessas informações ali e eu consiga dedicar, né, performance por tecnologia. Eu não precise ficar fazendo manipulação, aplicando engenharia para me consumir essas informações. Então eu entrei aqui no Object Storage. Beleza, então tenho basicamente estruturas e arquiteturas de dados diferentes para o meu problema de negócio. Agora, eu tenho também a necessidade de continuar suprindo as informações dos BIs, né? Eu preciso continuar entregando dimensões, entregando ali data marts, né? Que cada uma das áreas podem consumir, né? Então isso aí continua acontecendo, continua sendo necessário incrementar novas visões, né? E eu preciso de um data warehouse. Então a gente vem aqui e aplica dentro da minha suíte de arquitetura de dados um data warehouse. Agora, eu também percebi que os meus processos de streaming aumentaram bastante, a minha necessidade de streaming, e muitas das coisas que eu estou utilizando não está mais funcionando. Eu preciso dedicar um ambiente para isso, né? Até porque eu tenho ali alguns conceitos de OLAP, né? Algumas funcionalidades que um Kafka está me disponibilizando. Quero testar ali um Dremio, quero fazer algumas coisas ali. Poxa, eu quero testar isso um pouco mais a fundo, né? Então tem tecnologias muito mais robustas que já trazem diversas funcionalidades. Eu crio um barramento de mensageria
mensageria, um barramento de eventos altamente gerenciável, né? Isso me dá tração, isso desacopla sistemas, né? Isso me ajuda aí no desenvolvimento de algumas aplicações, ajuda, suporta a entrar novos projetos, né? Então eu trago um Event Hub, né? Um barramento de eventos, tá? Depois eu vou entrar no conceito de Feature Store, né? Minha área de Data Science, ela consome bastante, né? Machine Learning, ela realmente tem ali um conhecimento de negócio embarcado com conhecimento ali aplicável, né? Dentro de estatística, um conhecimento de Machine Learning, várias técnicas, diversos formatos de modelos, onde eu tenho modelos online, offline, eu tenho endpoints na Azure, endpoints na AWS. Então, eu preciso orquestrar, eu preciso treinar. Então, o que eu preciso fazer, talvez, para otimizar isso? Eu trago um conceito de Feature Store, tecnologias para suportar ali uma arquitetura dedicada a features de modelos Machine Learning, né? Então, eu olho para uma coisa bastante nova também no mercado, isso aí é uma coisa que pretendo trazer aí em próximos episódios, tá? Mas a ideia aqui é isso. Olhar ali, né? Então eu estou alimentando, tanto municiando e capacitando a minha área de Data Science, como também provendo muito mais automação e versatilidade na velocidade da entrega desse dado. Agora eu vou entrar numa ideia de Memory Store, né? Então o que seria isso? Eu tenho muitas vezes, né, aplicações que precisam ali ser consumidas em tempo muito rápido, né? Que nem mesmo um processamento, às vezes uma consulta não está funcionando. Então eu tenho um cacheamento, né? Eu coloco em cache em alguns servidores. A gente tem muito isso, uma tecnologia que faz muito bem isso, que é líder do mercado, que é o MicroStrategy, né? Ele tem ali todo o seu servidor dedicado a criar seus cubos ali em memory, coisas do tipo. Então a gente tem ali um fluxo OLAP, né? Que se chama aí no mercado. Então essa analítica online aí é muito forte. Né? Então eu tenho frentes ali que dependem disso. Geralmente a gestão, a alta cúpula, né? O C-Level ali, ele utiliza muito esse formato. Então a gente tem o Memory Story, muito legal, né? É um conceito também muito forte. E aí para que a gente feche, né, esse ciclo de estratégia de essa suíte de arquitetura de dados, eu vou trazer um Document Store, né, que seria um MongoDB da vida, né? Esse meu MongoDB, ele pode estar embarcado para suportar diversas aplicações aí que eu posso colocar em dependências, né? Eu posso ter ali uma Mudsen, né, uma aplicação ali dedicada a metadado, eu posso ter outros serviços que consomem, né, o MongoDB, posso centralizar esse meu MongoDB, essa minha arquitetura de documentos ali para diversas aplicações. Então eu trago essa centralização ali para que eu consiga pulverizar de forma muito mais orquestrada. Então vocês entendem, né, que nesse contexto todo eu trouxe diversas abordagens, diversas arquiteturas de dados e diversas formas de você criar estratégias de dados. Muitas vezes você vai criar uma ou outra para um problema, para uma solução, para um projeto, né? As empresas tendem quanto maior a empresa, né, quanto mais complexidade de negócio ela tiver, mais estratégia de dados ela vai incrementando, né? Então pensamos que uma estratégia de dados seja única, mas a gente precisa incrementar ela, né? Ela não pode ser estática, ela é viva, né? A estratégia de dados é viva. Então com isso a gente tem aqui, ó, os formatos de arquitetura de dados mais recorrentes, né? E talvez, assim, se tiver alguma coisa bem maluca aqui, seria o grafo, alguma coisa, né? Que hoje se usa muito, mas com contexto geral, isso daqui é o mais utilizado no mercado, tá? E aí, como que eu faço para que tudo isso tenha minimamente ali uma conjunção, né? E que eu consiga alcançar uma descoberta, uma visibilidade informacional dessa minha suíte, né? Então eu entro aqui com o meu Metadata Store. Então eu vou olhar ali para todo o meu hub de metadados. Vou bater ali o que eu tenho no Object Storage, o que eu tenho ali dentro de um Data Lake, o que eu tenho ali dentro de um DW. E por meio dessa conversação, dessa facilidade de descoberta de dados, eu consigo correlacionar assuntos, eu consigo entender qual dimensão pode ajudar outra dimensão, como eu consigo melhorar, talvez, enriquecer, né, novas variáveis, enriquecer novas features, né, trazer novos assuntos de negócio, enriquecer assuntos de negócio. Então, olha o tanto de poder que uma solução como uma ideia de data mesh me dá. Realmente amplifica demais.
né? Isso sem a gente olhar para a escala complexidade, né? Vocês percebem que a complexidade aqui é altamente ferrada, investimento é muito alto, obviamente, para manter tudo isso, para que isso se orquestre. Por isso que eu disse que tem dois grandes influenciadores de uma estratégia data mesh. O poder de investimento, né, para você ter ali uma previsibilidade de retorno, né, meio que uma mutação aí para um universo data-driven, né, que você cada vez digitaliza mais aí os teus trabalhos, né, os teus mecanismos, os teus serviços, né, e aí você tem o outro conceito que seria a maturidade informacional, né. Muitas vezes a escala de maturidade ainda não suporta uma bazuca como essa, né, mas aqui não é o ponto. Então, retomando, tenho, então, dentro de muitos discursos, né, infraestrutura como dados, né? Então eu tenho infraestrutura de dados, eu tenho ali, né, um serviço, né, toda uma suíte informacional, toda uma suíte infraestrutural, né, que provê dados. Qual dado você quer? Né? Então você quer um dado semi-estruturado, você quer um dado estruturado, você quer um dado não estruturado, você quer consumir isso de qual forma? Né? Obviamente a gente tem ali possivelmente algum detalhe, né, de integração, mas globalmente em formato de infraestrutura está aqui, está entregue a minha infraestrutura de dados, né? Minha infraestrutura como dados. Então eu estou respondendo ao meu self-service, uma estrutura que suporte o self-service abrangente a qualquer assunto de negócio. A parte pesada está aqui. Agora vamos entrar na parte inteligente, né? Que seria a parte que orquestra e difunde, né, como fazer isso acontecer. Então, nessa segunda caixinha, eu vou trazer para vocês a governança de dados, Data Governance. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou, por meio de uma diretriz ou diretrizes, estou articulando as melhores práticas a todo o consumo de grupos de usuários, toda a orquestração, né, de permissionamento, toda a questão, né, de segurança e diversas outras coisas que embarquem aí dentro da minha governança, né, olhando ali para melhorar, para otimizar, para automatizar, né, fluxos operacionais e processos. Né? Então a governança ela vai ter esse guarda-chuva bastante abrangente para o meu universo de dados. Né? Então ela vai realmente precisar de diretrizes muito robustas, muito bem identificadas, muito bem definidas, né? Que isso comece a criar um mindset cultural dentro da empresa, né? Onde eu consiga ter de todos ali um senso de dono, né? Consiga distribuir responsabilidades de consumo, né? Porque aí você, a partir do momento que você consome, que você vende teu dado, você precisa ter alguém para ser o owner dessa informação, para que ele dê manutenção, para que ele otimize, para que ele ajuste, para que ele incremente, para que ele crie novas formas de monetizar. Então, é um processo contínuo, é um processo vivo. Né? Então, a governança ela vai entrar também com esse papel de responsabilidades, né? De trazer responsabilidade, direcionando ali owners, né? Direcionando sponsors, né? E direcionando, obviamente, as melhores formas de vender esse dado. E aí, o que a gente tem, né, dentro também da estratégia como um todo, da parte da inteligência? Eu tenho o Business Analytics. A governança ela não vai cobrir o que o negócio precisa. Ela não vai cobrir o que o negócio, assim, o que o negócio demanda, né? Quem tem que trazer isso é a área de negócio, quem tem que trazer isso é a estratégia. Então a estratégia nos entrega ali todo um entendimento, né? Então eu tenho ali uma suíte de dados para trabalhar e por meio da minha Business Analytics eu vou entender ali os assuntos de negócio, vou refinar, vou entrar numa esteira talvez de validação de negócio para poder entender como eu consigo produtizar algum tipo de dado e monetizar ele e vender de forma aderente ao meu negócio. Né? Então eu preciso do Business Analytics. Depois eu tenho o Operation Analytics. Né? E o que seria essa dimensão, essa ideia de Operation Analytics? Seria ali todo o conceito operacional, né? Toda a questão ali de como fazer a roda girar, né? O que eu preciso de processo, como é que eu faço para integrar a visão de negócio com uma visão de fornecedor, com uma dimensão de colaborador, como que eu faço essa roda girar, né? Então a gente tem ali conceitos que podem ajudar bastante, né?
Aí a gente entra, né, com uma ideia estratégica em relação à inteligência do dado. Como que eu trago insights? Como que eu gero insights? Como que eu entrego, né, novas formas de consumir essa informação? Como que eu talvez possa fazer a entrega, né, de uma predição para um projeto, para um assunto, né? Como que eu orquestro, né, motores analíticos? Como que eu consigo criar essas informações? Como que a gente traz essa condição preditiva, essa condição prescritiva, essa condição cognitiva dentro dessa estratégia como um todo. Então, é nesse bloquinho que entra o Advanced Analytics, né? O famoso, né, mundo do Data Science. E aí a gente vem numa quarta dimensão ali dentro da inteligência, que seria a preocupação na informação, na segurança da informação, né? A gente tem, obviamente, o contexto da governança ali fazendo a diretriz, orquestrando, mas a segurança da informação tem as definições do compliance. Ela precisa estar embarcada para que a gente tenha os fundamentos, né, de consumir essa informação, os fundamentos dos seus dicionários de dados, entenda ali qual informação é sensível e qual não é, né, faça todo um suporte à governança de dados para poder pulverizar isso de uma forma que não infrinja leis, que não infrinja identidade pessoais, né, que não entreguem dados acessíveis. Então, a segurança da informação é altamente importante dentro desse ciclo de inteligência aí para consumir a suíte de arquitetura. E por último a gente tem o Legal Security, né? O que eu quero dizer com Legal Security, né? Legal Security seria a ideia do LGPD, né? A parte jurídica, né? Muitas vezes a gente tenta olhar ali para soluções em dados ou soluções inteligentes, mas hoje qualquer coisa que você articula, qualquer parceria empresarial que é muito comum, qualquer tipo de direito de imagem, te remete a um NDA, te remete à necessidade de um termo jurídico para criar um pacto de relacionamento, para criar ali toda uma condição, né, e toda uma solidez, né, jurídica para embasar, né, problemas em relação a mau consumo, né, a mal conduta, coisas desse tipo. Então a gente tem a frente jurídica muito latente hoje, né, principalmente quando a gente está referenciando o LGPD. Tá? Então, trazendo a inteligência, a orquestração e as diretrizes, fazendo como uma luva nessa minha infraestrutura aí colossal, né? Então eu tenho aqui a questão de uma camada estratégica. Para mim conseguir processar um dado e devolver esse dado como produto, eu tenho que ter inteligência, né? Então essas caixinhas aí, elas condizem com as inteligências que eu percebo, que eu vejo, né, acontecendo para produtizar um dado. Depois, a gente entra na camada final, que seria a camada, né, a frente, onde eu vou entregar essa informação, eu vou monetizar essa informação, eu vou vender essa informação, né? Então, vender a informação, né? Consumir essa informação, isso pode ser para um ambiente interno, para um ambiente externo, para um parceiro, né? Para um novo concorrente, sei lá, né? Tudo hoje o mercado, a gente fala concorrente, mas os próprios grandes players não têm essa visão de concorrência, eles têm essa visão de companheirismo, de parceria, né? Mesmo que parecesse uma utopia, mas realmente por trás dos bastidores as coisas funcionam muito nesse sentido, né? Obviamente tem a disputa ali, a rivalidade em relação a vender mais, em relação a se manter como líder de mercado, todo mundo quer chegar ali no topo, né? Que é isso que faz a coisa ser boa do jeito que é, né? É isso que dá um punch, né? Mas a gente tem ali diversas formas de consumir o dado. Então, por exemplo, um API, eu consigo vender o meu dado, né, disponibilizar o meu dado ali para algumas pessoas, né, em relação, por exemplo, eu tenho uma informação de negócio, eu tenho uma resposta de negócio, eu tenho ali uma frente que pode me ajudar com um dado específico, né, do meu segmento, né? Então tem muitas formas de vender. Então uma delas seria eu entregar APIs para o mercado, né? Segunda forma, motores analíticos. Então, o que seria isso? Seria a condição de eu criar ali todo um core, né, de inteligência artificial, né, de machine learning e entregar endpoints para serem consumidos como motores analíticos. Digamos que eu consiga criar, né, integrado a toda a minha suite, meu entendimento de negócio dentro de uma indústria bancária, por exemplo, eu trago ali motores analíticos que entreguem aos meus parceiros aí
de consumo, né, eu consigo entregar ali toda uma validação de perfil de crédito, né, eu consigo vender nesse formato. Então eu estou conseguindo fazer a produtização desse meu dado, né? Aí a gente entra com Communication Services, que hoje é muito forte, né? A gente tem aí uma nova dimensão no universo de Cloud Computing, que seria o CAAs, né? Que seria comunicação como serviço, né? Então isso está muito forte, está muito latente. A gente tem áreas aí fazendo monitoramento, áreas fazendo validando qualidade de atendimento. Então tudo isso é serviço de comunicação. E a gente tem embarcado ali diversos inputs, diversos insights que podem apoiar com esses serviços de comunicação. Depois, a gente pode ter aplicações, basicamente ali aplicações em celulares, né, em desktop, que pode ter painéis, que pode ter alguma coisa ali já municiando algum tipo de negócio, respondendo a pergunta de negócio, entregando dado novamente, né, para tomada de decisão. Temos serviços de clientes, né? Então a gente tem algumas carteiras, podemos ter ali algumas necessidades de gerir, né, contas, né? Então podemos ter algumas articulações. Eu acho que aqui está bem embarcado a ideia do que mais ou menos o cliente que vai precisar. Então, digamos que eu estou atendendo a diversos clientes de diversos negócios diferentes. Então eu tenho ali demandas diferentes. Para mim conseguir dar vazão e conseguir realmente atendê-los, eu preciso de uma variedade de dados no tempo certo, com assuntos de negócio bem definidos, para mim conseguir validar, né, o problema de cada um e entregar o dado da maneira certa. A gente tem até um conceito agora acontecendo chamado Small Data, que é basicamente isso, você criar silos, né, de dados inteligentes e devolver aí para os consumidores. Tá? Então a gente tem o Client Services aqui, e por último a gente tem dado como produto, né? Então qualquer forma que você entenda que o seu dado pode ser monetizado e pode ser vendido, pode ser disseminado, né? E você tem algum retorno monetário por isso, você consegue gerar seu dado como produto. Nesse contexto todo, né? Sei que falei muito, porque o assunto aqui é complexo, digamos assim. E aí o que eu vou ter? Eu estou trazendo essa sigla aqui porque eu acho que condiz muito com a realidade, com o que vai acontecer com o Data Mesh. Tá? A gente vai ter dados como serviços. Né? Então, eu vou ter ali embarcado toda uma suíte de arquitetura de dados com uma frente de inteligência fazendo essa vazão de assuntos de negócio, né? Esse correlacionamento de assuntos de negócio, entregar valor para respectivas necessidades de negócio. Né? Então eu tenho dados como serviço. Eu chamei de DAAs, mas eu já vi algumas siglas escrevendo ali né? DAAs, que seria infraestrutura de dados como serviço. Também cabe, né? Mas acho que para ficar mais bonito fica dados como serviço. Né? Então a gente tem aí toda uma suíte, né, para conseguir responder essas perguntas no mercado. E aí eu trouxe também, dentro desse paradigma, dentro dessa ideia toda, né, um conceito que é agnóstico, como eu falei para vocês anteriormente, multi-cloud e multiplataforma. Você pode ter pedaços dessa arquitetura, né, dentro de places diferentes, né, dentro de players diferentes. Hoje a gente pode ter ali um lado de machine learning muito mais latente, talvez no Azure, porque tem uma maturidade melhor, o meu time tem um conhecimento maior em Azure e tal, vou optar por usar Azure e machine learning. Tá, mas ali eu vou usar alguma outra coisa, eu vou usar outro conceito aqui de feature store, eu vou usar outro formato de data lake, eu vou usar um outro DW que me atende melhor. Então eu consigo versatilizar, né? Então aqui eu estou trazendo realmente algo bem agnóstico, bem abstrato, digamos assim, mas olhando para o que o mercado faz, para como você entrega dado e para como você vende dados, né? Que basicamente é isso, é vender dados. No meu ponto de vista, né, na minha humilde opinião, em relação a tudo que eu estudei, em relação, olhando aí para o prisma do mercado, até olhando para o foco para o mercado brasileiro, né, eu que conheço muito bem, assim, conheço muito bem, né, mas eu trabalhei por muitos anos em setor bancário, vejo ali que é um setor que talvez monetize muito mais rápido e muito mais fácil os seus dados, né, para o mundo, assim, como um todo, né. Então, isso aqui, pessoal, é a minha visão de Data Mesh. Para a gente não estender tanto, né, já não tem mais o porquê. Vou compartilhar com vocês aí dentro do canal, tá? Do Maestria Dados aí esse desenho da arquitetura.
Por favor, compartilhem, né? Quem tiver ideias, recomendações, vamos ajustando, refinando isso, né? Posteriormente eu quero levar isso para alguns outros canais de parceiros, né? E a gente começar a pulverizar e começar a trazer esse discurso para o debate, né? Vai ser muito bom, eu fico muito feliz e muito obrigado pelo tempo de vocês.